Há mais ou menos 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos, por isso geralmente ficava entediado depois que meu companheiro de quarto, que decididamente não era uma pessoa da noite, ia dormir. Para passar o tempo, costumava dar longas caminhadas e passar o tempo pensando. Passei 4 anos assim, andando sozinho à noite e nunca tive motivos para ficar com medo. Sempre zoava com meu amigo, que até mesmo os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma sexta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 da manhã. Eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia perto do meu apartamento. Foi uma noite tranquila, até mesmo para uma noite no meio da semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu virei uma pequena rua a fim de voltar ao meu apartamento, quando notei pela primeira vez, no final da rua do meu lado, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada passo com um passo estranho. Eu achava que ele poderia andar dançando em minha direção, como pensava que estava fazendo. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele ficava, mais eu percebi o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto, até que eu pudesse ver o seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos, a cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita com um desenho doloroso e largo entre o sorriso e os olhos. Resolvi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto. Parei de olhar para ele atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás, então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com o pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande em seus lábios. Eu estava completamente nervosa por isso. Voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Ficamos cerca de meio quarteirão à distância. Eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e a calçada à minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervosa, olhei para onde ele estava para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento, me senti aliviada até que eu notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas estava claro que estava me encarando. Havia tirado os olhos dele por mais que 10 segundos e estava claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocada que eu fiquei ali por algum tempo, encarando ele. Então começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi, ou retirei meu spray de pimenta, ou meu celular, ou qualquer coisa. Mas não fiz. Apenas fiquei ali completamente congelado enquanto um homem sorridente rastejava em minha direção. Então ele parou de novo, mais ou menos um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente minha voz voltou, soltei a primeira coisa que me veio em mente. O que eu queria perguntar era: o que você quer? Em um tom bravo e imponente. O que saiu foi um grito: o quê? Independente de humanos poderem ou não sentir cheiro do medo, eles podem certamente ouvi-lo. E eu ouvi na minha própria voz. Isso me deixou com ainda mais medo. Mas ele não reagiu a isso, de forma alguma. Só ficou ali em pé, sorrindo. Então, depois do que parecia uma eternidade, ele se virou bem devagar e começou a andar, dançando para onde? Apenas assim, sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo, até que estivesse longe o bastante para ser quase fora de visão. Então percebi uma coisa: ele não estava mais se afastando, nem dançando. Olhei horrorizada como a forma dele distante crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção, e dessa vez ele estava correndo. Eu corri também. Corri até que eu estivesse fora da calçada e voltei para uma rua mais iluminada com pouco tráfego. Olhando para trás, ele estava longe para ser visto.
O restante do caminho para casa, eu fiquei olhando por cima do ombro, esperando ver seu sorriso estúpido, mas ele nunca apareceu. Eu vivi por mais 6 meses naquela cidade após aquela noite e nunca mais saí para caminhar à noite. Havia algo sobre aqueles rostos que sempre me assombrava. Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado, ele parecia completamente insano. Isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver. Essa foi a creepypasta de hoje, O Homem Sorridente, nosso especial de sexta-feira 13, a segunda do ano. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para os próximos. Até a próxima.